Sem mais demora, Mateus capítulo 15, versículo de 21 a 28, por favor. Deixa eu... Uma palavra muito especial para você nessa noite. Continuando aquilo que a gente tem falado sobre tempos difíceis que nós atravessamos, mas como agir, como fazer, o que fazer para receber, para sairmos vitoriosos. Mateus 15, 21 a 28 diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, ou uma cirofenícia em outras versões, natural dali, era uma grega, veio a ele gritando. Ela não era uma israelense, ela não era se fosse colocar em termos de religião, ela não era cristã, ela não era crente, ela servia outros deuses, ela era uma pagã, ela tinha uma cultura religiosa totalmente diferente da que os judeus tinham. Mas essa mulher cananeia, natural dali, de outra cultura religiosa, ela vem até o Senhor gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos, chegou um momento que seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou e de joelhos se prostrou e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, ou seja feito conforme você crê, seja feito conforme a sua fé. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ou seja, ela recebe a cura, ela recebe a vitória. Aquilo que de alguma maneira a fazia estar desesperada, estar aflita, aquilo que fez com que ela pudesse ir, clamar, se ajoelhar, se prostrar, aquilo que a incomodava, aquilo que a deixava desesperada, e ela sai no final desse texto com a vitória. Uma mulher que passa por Mara, como nós falamos, uma mulher que passa por momentos difíceis, por águas amargas, mas termina ouvindo: parabéns, grande é a sua fé, a sua filha foi curada. Ou seja, você alcançou o seu objetivo, isso que você fez te trouxe vitória. O que essa mulher enfrentou é muito parecido com o que muitas vezes nós temos enfrentado nos nossos dias. Como eu falei, nós enfrentamos as 10 pragas do Egito, nós enfrentamos o Mar Vermelho, nós enfrentamos os exércitos inimigos, nós nos deparamos com Mara, nós nos deparamos com, às vezes, a falta de alimento, nós nos deparamos com vários momentos difíceis, e essa mulher se depara com um desses momentos, e o que gera, o que ela enfrenta, eu queria colocar algumas coisas que nós muitas vezes enfrentamos. Primeiro, ela enfrentou o problema na família, e isso é muito complicado. Ela enfrenta um problema espiritual, um problema de enfermidade e um problema com a filha. Tem gente que fala que a parte mais sensível do homem é o bolso.
os pais vão discordarem, pelo menos os pais que amam seus filhos, a parte mais sensível do homem são os filhos. Se faltar dinheiro, você, puxa, tive uma conta. Não, mas ver um filho sofrer, ver um filho ter dificuldade, ver um filho doente, nada mais mexe com o coração de pai, de mãe, do que ver os filhos sofrerem. Essa mulher, ela tem problema espiritual, porque a filha está endemoniada, mas pelo final, porque fala sua filha foi curada, aquela questão espiritual estava trazendo uma enfermidade, e muitas vezes tem muitas enfermidades que elas advêm de problemas espirituais. Essa mulher, ela tem uma cultura de cultuar deuses e mais deuses, que no fundo a gente sabe que não tem nada a ver de deuses e deuses, são demônios, são espíritos malignos, e aquela cultura era uma porta aberta para demônios entrarem naquelas casas, e aquela casa, ela é invadida por espíritos malignos, e assalta aquela família, aquela filha, e aquela filha começa a ficar doente, e essa mulher passa por desespero, porque ela começa a ver a família dela sofrer, a filha sofrer, e quando nós vemos filhos sofrer, a gente sofre, a gente já começa a desentender com o marido, com a esposa, a gente já não consegue trabalhar direito, parece que o mundo desaba. Ela enfrenta isso que muitas vezes nós enfrentamos. Ela enfrenta um preconceito religioso, porque quando ela se dispõe a ir até Jesus, com certeza os amigos, os parentes, o pai, talvez alguns, o que é isso? Você está indo naquela igreja agora? O que você vai fazer? Buscar Jesus agora? Agora está virando crente? Agora você vai agora começar a orar agora? O que é isso? Não, leva lá para fazer isso, leva lá para fazer isso, a gente sempre serviu, a gente sempre foi lá no terreiro, a gente sempre foi fazer isso, faz aquilo, puxa, mas eu estou vendo minha casa desmoronar, eu preciso fazer alguma coisa. Quantas pessoas, elas estão vendo a família desmoronar, mas por causa de preconceitos religiosos do marido, da família, do sogro, da sogra, dos tios, dos irmãos, elas além dos problemas, elas ainda enfrentam os preconceitos religiosos. Ela enfrenta também o silêncio de Jesus, porque o versículo 22 e 23 diz que ela vai até Jesus, e ela começa a clamar, ela começa a gritar, e Jesus não lhe responde palavra alguma, a ponto dos discípulos, chegou um momento que eles falaram, Jesus, mestre, manda ela embora, porque ela está vindo gritar, ela está vindo gritando, ela está falando, e o Senhor não está respondendo. Quantas vezes, meus queridos, nós nos sentimos assim, nós até fazemos como ela, nós enfrentamos às vezes o preconceito, nós ouvimos falar de que Jesus ele muda, que ele restaura, que ele cura, que ele liberta, a gente vai na igreja, a gente começa a buscar, a gente ora, a gente faz um jejum, a gente faz aquilo, e nada acontece, parece que Jesus não responde nada, palavra alguma, a gente fica assim, puxa, e aí? Daí a gente até vê, os outros discípulos, irmãos, Jesus, ajuda, faz alguma coisa, e Jesus continua assim. Quantas vezes nós nos deparamos com o silêncio de Deus, parece que Deus não está fazendo nada. Se Jesus, diante dessa mulher, a princípio, a impressão que dá é que Ele não está fazendo nada, porque Ele nem responder, essa mulher, ela enfrenta o silêncio. Quantas vezes nós já enfrentamos o silêncio de Deus? Você já enfrentou o silêncio de Deus? Eu já enfrentei o silêncio de Deus, sou pastor. Deus ele é soberano, Ele fala quando Ele quer, do jeito que Ele quer, responde quando quer, do jeito que quer, da maneira, às vezes o silêncio dEle faz parte de um teste, de uma prova, para ver algumas coisas que nós vamos ver. Às vezes o silêncio dura um mês, às vezes o silêncio dura 6 meses, o que você faz durante o silêncio? Essa mulher não enfrenta apenas o silêncio, mas ela enfrenta um não só o silêncio, porque às vezes o silêncio está assim, mas cedo ou mais tarde ele
vai responder, porque eu sei que Deus talvez Ele está fazendo esperar, mas eu sei que mais cedo ou mais tarde vem uma resposta. Essa mulher recebeu uma resposta, e a primeira resposta que ela recebeu foi no versículo 24, Jesus disse não para ela, não vou eu não posso dar atenção para você, eu vim buscar as ovelhas de Israel, você não faz parte do povo, da casa de Israel, você é de um outro grupo religioso, eu vim primeiro para esse grupo aqui. Não vou te atender. Nossa, não. Então agora não é mais um silêncio, é um não. Ela enfrenta um não. Você já recebeu o não de Deus? Ou você acha que Deus não pode falar não? Porque Deus te ama e quem ama nunca fala não. Você já recebeu o não do pai e da mãe? Se você já recebeu não, é porque o pai e a mãe não amam, né? Nessa geração, segundo essa mídia, essa agenda, o não é o sinal de você não concordar, você falar não, mas Deus Ele ama e Ele fala não muitas vezes para nós. Pais que amam também falam não. Não muitas vezes faz bem, muitas vezes a melhor resposta é não, dependendo para quem, dependendo do momento. Mas além de enfrentar problema na família, além de enfrentar preconceito religiosos, além de enfrentar silêncio de Jesus, ela enfrenta um não de Jesus, e muitas vezes nós nos deparamos com um não. Cura? Não. Ai, muda a minha situação, não permita que eu não perca o trabalho, não. Puxa, perdi o trabalho, puxa, Deus falou não. Ai, não permita que eu sofra nesse relacionamento, de repente eu sofro. Puxa, esse Deus é mau, esse Jesus é mau pra caramba, viu? Num segundo ela sofre algo pior ainda. Além do silêncio, além do não, por último ela sofre parece que uma espécie de humilhação. Parece que Jesus a humilha, Jesus a maltrata. Versículo 26, olha o que Jesus fala, era um ditado da época, porque o judeu era muito territorial e tinha esse ditado, não, os samaritanos ou outros povos impuros que não buscavam, não serviam, não tinham Deus como único Senhor, tinham vários deuses. Não, ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos do povo de Deus, os judeus, e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus, não sei qual é a tua interpretação, mas Jesus chamou ela de cachorra, cadela, uma classe inferior. Era isso que os judeus, daí você está assim, pastor, você está me deixando com raiva de Jesus. Meu querido, calma, Deus Ele sabe. Lembra quando eu falei, quando Ele nos prova, não é porque Ele quer ver o que está dentro de nós. Não é para, de repente, é para mostrar, é para ver, é para nos provar. O inimigo ele faz algumas coisas, mas ele está de alguma maneira vendo e falando, e deixa eu ver, o que ela quer? Porque você sabe que, e nesse texto, em alguns textos, você já viu Jesus vendo-lhe a fé. A fé, ela é vista através de atitudes, porque não é só falar, eu tenho fé. Você tem fé fazendo o quê? Ficando brava, desistindo, emburrando, falando, o que esse Jesus pensa que ele é para falar assim, para impor, para fazer, para não atender? Olha quem que eu sou, olha quantas vezes eu já fui na igreja, sempre servi, era dizimista, fazia, agora na hora que eu preciso ele vira as costas, ele não fala não para mim, ele não cura minha filha, ele não faz, Jesus vai esticando um pouquinho, e de alguma maneira, chega a ponto de, você não merece, você não é filha, você é uma cachorrinha, eu não vou te atender. Às vezes, você já se sentiu humilhada, você já sentiu gente da igreja
que você acha que não merece recebendo, e você achando que merece, e você não recebendo? A pessoa cura, a outra família recebeu a bênção, o milagre. Fulano lá, o pai, a tia, a filha, recebeu a cura. Na tua família a pessoa morreu. Poxa, esse Deus, o que acontece com esse Deus? Porque você que servia, você que fazia, você que agora está lá tendo que tendo que sofrer, e a outra lá parece que no bem bom. Que esse Deus é injusto. Se Deus, e daí de repente, o pior ainda, que às vezes alguns olham para você, ó, tá vendo? Ele me escolheu em vez de escolher você, tá vendo, sua crentinha? Fica aí, santinha. E agora, ó, eu fico desfilando com o boy. Vamos ver daqui 5 anos, vamos ver daqui 10 anos, vamos ver daqui 6 anos. Mas a princípio, talvez pareça isso. Mas qual é a tua reação? Porque eu não falei o tema, né? Lições com a mulher cananeia. O tema é lições. O que essa mulher nos ensina? Porque essa mulher passa por tudo isso. Olha o que essa mulher enfrenta, mas no final ela sai vencedora depois de tudo isso. E talvez eu descrevi coisas que você já enfrentou, você esteja enfrentando. Talvez todos nós já enfrentamos ou estamos em algum momento enfrentando alguma dessas coisas, mas nós podemos tirar muitas lições dessa mulher, mas eu quero destacar algumas, como eu falei. O primeiro, o que ela enfrentou, mas eu não quero parar nisso, porque eu quero como ela enfrentou, faz toda a diferença. O que fez ela se tornar uma vitoriosa, o que fez ela experimentar o milagre, o que fez ela sair com a bênção na mão, o que fez ela deixar Mara e ir para o lugar das 12 fontes, foi a maneira como ela enfrentou. Lembra, um povo murmura, um povo desiste, um povo para no meio do caminho, começa a reclamar, começa a se sentir injustiçado, começa a mostrar ingratidão. São tantas as sensações do coração que surgem, mas outros, eles são aprovados porque a maneira como eles enfrentam esses momentos. Como ela enfrentou, o que nós podemos aprender com ela? Primeiro, diante da situação difícil, diante de tudo isso que ela enfrenta, ela se levantando, como ela enfrentou, se levantando e indo até Jesus. Porque muitas vezes, a hora que ela se depara lá, a casa está desmoronando, chegou uma enfermidade, um diagnóstico, não, porque se fosse uma situação que a gente tem chance, a gente luta, mas esse diagnóstico é morte na certa. Ou agora, olha a idade, 80 anos, não tem mais jeito. Isso não tem jeito, essa situação não tem cura. Ou agora, essa pessoa não tem jeito. O Brasil não tem jeito, a política não tem jeito, a situação, a igreja não tem jeito, esse líder não tem jeito, essa célula não tem jeito. E fica assim, é assim? Porque quando nós reagimos assim, talvez não tenha jeito. Mas o que essa mulher me ensina, no versículo 22, se eu não me engano, coloca o versículo 22 aí. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando. Essa mulher, quando se depara, ela vai até Jesus. E ela vai gritando, a gente poderia trocar o gritando por clamando, Senhor, filho de Davi. Essa é uma exclamação, filho de Davi. Filho de Davi era o prometido, porque fala que o enviado, filho de Deus, aquele prometido, o Messias, o Salvador, ele seria descendente de Davi. Quando você lembra Pedro falando, sei que tu és o Cristo, filho de Deus, filho da... Quando alguém se referia a ele a filho de Davi, estava falando assim, eu sei que tu és o Cristo, filho de Deus, eu sei que você é o Salvador, eu sei quem você é.
Essa mulher sai de uma religião, sai de uma cultura pagã, de uma cultura onde ela acreditava em vários deuses, mas aquilo tudo leva ela para uma situação delicada. Com certeza ela já tinha tentado de tudo, mas daí ela ouve sobre esse Salvador chamado Jesus Cristo, que curava, que libertava, que fazia, que restaurava, e ela ignora tudo, ela ignora todas as coisas, e ela fala: eu sei quem pode mudar a minha vida, eu sei quem pode mudar a minha casa, eu sei quem pode mudar a minha família, eu sei quem pode salvar a minha filha, eu sei quem pode. E sabe o que eu vou fazer? Em vez de ficar aqui sofrendo, chorando, falando assim: agora acabou, eu não tenho mais chance, eu sei que eu tenho chance, porque Jesus, filho de Davi, está ali, e eu vou me levantar e vou até Ele. Eu tenho que fazer isso, meu querido. Muitas vezes, quando nós passamos por situações, tudo isso, nós paramos, nós paralisamos, nós ficamos com medo, nós recuamos, mas o que nós precisamos fazer é nos levantar e começar a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, eu sei quem Tu és, eu sei que naquela cruz o Senhor me salvou, mas não foi uma salvação qualquer, foi uma salvação completa, foi uma salvação poderosa, foi uma salvação que ali existe cura física, ali na cruz existe cura emocional, ali na cruz existe libertação contra o espírito maligno, ali naquela cruz existe tudo o que eu preciso. Aleluia. Meu querido, diante das enfermidades, diante dos conflitos familiares, diante de qualquer situação, em vez de você se prostrar na cama, em vez de você se prostrar chorando, achando que acabou, se levante, corra até Jesus e se prostre diante dele, porque daí nele existe salvação, existe milagre, existe solução para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Meu querido, ela se levanta, nós precisamos fazer isso. Eu percebo que toda vez que nós recebemos más notícias, a primeira reação é a gente tremer na base. Mas a primeira reação não tem problema, porque é a nossa carne. Às vezes a carne vai primeiro, né? Às vezes a nossa emoção, ela treme, mas logo em seguida eu tenho que lembrar que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que lembrar que eu tenho um Deus, que eu tenho um Jesus, filho de Davi, um Salvador, e naquela cruz Ele conquistou. Fala que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, e eu tenho que já, a primeira coisa, pela fé, me levantar e falar: eu creio que Ele pode me salvar. Não, mas é meu filho, eu sei. Não, mas meu filho não vai na igreja, a filha dela também não foi. Mas a minha situação, não sei. Eu vou. Mas meu marido, minha não sei o que, minha situação. Ela não pensou, fala assim: eu vou arrastar minha filha não interessa, porque tem muita gente que fica: se o meu marido fosse, seria mais fácil, se a minha filha fosse, se os meus filhos fossem. Vai você, porque você indo, Jesus vai responder, e vai fazer, e vai transformar. Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo você e a tua casa. Comece você. Ela não esperou a filha, ela não esperou o marido, ela não esperou a vizinhança, ela não esperou, ela foi. Mas outra coisa, quando ela vai, como eu falei, ela se depara com alguns problemas, porque daí você pode falar: pastor, eu clamo, eu oro, eu já estou aqui faz uns 3 meses, já faz 6 meses, já faz 1 ano, mas estou vira e mexe enfrentando, vira e mexe tem um não, eu recebo uma coisa, daí acontece. Lembra que eu falei, queria que você tentasse, eu ouvi de novo a pregação domingo passado. O que você tem que fazer? O que ela faz diante do silêncio? O que ela faz diante do não? O que ela faz diante das negativas? Porque nós temos. Eu
Já orei várias vezes por algumas coisas que eu orei com convicção, que no dia seguinte ia acontecer e não aconteceu. Daí a primeira reação tua é assim, e agora? E agora, vem a segunda lição dessa mulher. O que ela fez quando veio o silêncio? O que ela fez quando veio o não? Segunda lição. Como ela enfrentou, se levantando e indo até Jesus. Como ela enfrentou, perseverando, não parando, não desistindo. Meu querido, muitas vezes quando eu falo por mim, e isso como eu falo, toda pregação, eu sou o maior, Deus me cutuca tanto, me move tanto, por isso que eu cresço, por isso que eu tenho sentido, como eu falo, tem algumas pessoas, até meu pai fala, Marinho, você cresceu demais, eu não imaginava que seria tão rápido o crescimento. Eu falo que essas palavras que eu tenho que pregar, se eu não crescer também, eu vou ser o cara mais doido, mais bipolar do mundo. Porque eu tenho que pregar, isso aí começa a ferver dentro de mim. Se eu não começar a fazer isso daí, meu Deus do céu. Porque, o que eu tenho que fazer diante disso? A hora que eu orei, eu clamei e de repente não aconteceu. Me frustrei, veio um não. O que eu tenho que fazer? O que essa mulher fez? Ela continuou. Despede ela, não vou te atender. Ela continuou adorando, pedindo, clamando, tem misericórdia de mim, não vou te atender, não sei o que, mas me atende por favor, não, mas você não sei o que, não, mas por favor, tem misericórdia de mim, você não merece, você não... Mas, meu querido, você sabe, a grande questão nossa, do povo de Deus, e eu lembro, nunca esqueço mais dessa ilustração, que uma pessoa, diz que uma pessoa morreu e foi para o céu lá, e ele tinha uma curiosidade como que seria no céu, né? E como seriam as coisas no céu. E daí ele chega lá, é recebido, ele começa a entrar, e o primeiro compartimento que ele vê, ele começa a ver tudo igual à terra. Ele começa a ver as casas, os carros, as pessoas iguais, saúde, as pessoas fortes, as pessoas... Ele ver empresas, ver coisas, ele começou a ver famílias felizes e coisa tudo, casamento. Ele falou, estou achando muito estranho, ele andando e vendo tudo aquilo lá, e o cara levando ele mas parece a terra aquilo lá. Ele falou, o que é isso aqui? O céu é desse jeito? Não, isso daqui é o compartimento dos pedidos de oração que o pessoal pedia lá. Só que parava no meio do caminho, e daí a gente, na hora que estava preparando tudo isso para eles paravam no meio do caminho, então ficava aqui, não chegava a descer as respostas de oração. Daí ele olhou, tem alguma coisa minha ali? Ixi, tem várias ali, ó. Se você olhar ali, tem um canto que é só teu ali, que tem um monte de coisa que você começava a orar, a primeira coisa, o primeiro contra teu lá, você não pediu, está ali. Ele começou a ver um monte de coisa, começou a falar, mas por que não avisa que era assim? Ele falou, por que não avisa? Você lia a Bíblia? A Bíblia está cheia de... Se vocês perseverarem, se vocês clamam a mim, eu responder-te-ei, mostrarei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Vocês precisam perseverar na oração, perseverar, não parar, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, não desanimando, prosseguindo. Agora lá, tudo que acontece, vocês param. Tem um problema, tu começa a orar, mas daí teve uma enfermidade, daí desanimei. Daí a igreja está começando a crescer. Mas daí o outro olhou para mim, falou que eu não sou tão bom. Tudo vocês param. Ainda bem que nós não somos assim, né? Gálatas 6:9 diz assim. Gálatas 6:9, por favor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Se não, pensou se essa mulher desanima? Ela foi toda animada, porque com convicção, eu sei quem pode. De repente não vem resposta. Esse homem, esse Jesus, filho de Davi, esse Salvador começa a ignorar. Ela desanima. Ela não ia colher, porque ela teria desanimado. Mas se nós não desanimarmos, no tempo certo, nós vamos colher. Amém? Hebreus 12, de 1 a 3.
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Perseverança, meu querido, se não fizer parte da vida do crente, nós não vamos receber nada, nós não vamos crescer, nós não vamos receber o milagre, nós não vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós, porque a perseverança é parte fundamental, é a atitude fundamental da vida do crente. Por isso que muitas vezes fala que a tribulação produz paciência, a paciência produz perseverança. Muitas vezes Deus permite a gente passar por dificuldade, para aquilo produzir perseverança, porque a perseverança, ela tem ação completa, e ela agindo em nós, sabe o que vai acontecer? Eu não estou ouvindo Deus falar, mas eu vou continuar clamando. Agora Deus falou não, mas eu vou continuar batendo. Deus não abriu, mas eu vou continuar fazendo. Eu não estou recebendo, mas eu vou continuar prosseguindo, porque eu lembro de Abraão que esperou 25 anos, eu lembro de José que esperou 13 anos, eu lembro dos homens que continuaram prevalecendo, continuaram perseverando, e lá na frente subiram no pódio e receberam o troféu. Muitas vezes nós estamos começando, 1 ano já paramos, 6 meses já paramos. Clamei uma semana, veio uma notícia ruim, eu já paro. Eu viro e mexo, me deparo com não, com talvez, com espera, com tudo isso me faz parar. E como que eu quero receber o meu milagre? Como que eu quero receber a vitória, se tudo me faz parar? Se tudo me desanima, se eu não persevero? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou, ele por algo que lhe estava proposto lá na frente, ele suportou a cruz, as notícias ruins, desprezou a vergonha, e por causa disso, da sua perseverança, ele assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém, meus queridos? Tem oração que não foi respondida? Tem situação aí que ainda não aconteceu? Tem filho precisando ser resgatado? Tem filho precisando ser livre? Tem pessoas na família precisando ser curada? Tem célula precisando ser reabastecida da graça da unção? Tem vidas precisando ser alcançadas, tem uma cidade precisando ser avivada, tem uma igreja precisando ser batizada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos continuar clamando, buscando, até que... Mateus 7, de 7 a 8, por favor. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Foi isso que essa mulher fez. Jeremias 33, 3, clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer colocar aí, clama a mim, eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Jeremias 29, 12 e 13, por favor. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Será que se essa mulher tivesse desistido no primeiro, no silêncio, Jesus ia falar assim, não estava me buscando todo o coração. Não, mas ô louco, ela saiu lá, veio. Não, mas no primeiro silêncio ela parou. Daí, será que se ela
Não, no primeiro, ela suportou o silêncio. Só que no não, ela já desistiu. Não estava de todo o coração. Ela bateu, mas a hora a pessoa chama, não. Ela buscou de todo o coração. Ela não parou, ela não desistiu. Nós não podemos parar. Por último, nessa Hebreus 10, de 35 a 39, é um texto que eu acho que podia ser o texto da minha vida, é o texto dessa igreja. Sei que muitos falam, eu já falei quase em todas as pregações, eu vejo vários líderes falando desse texto, é um texto maravilhoso, talvez seja o texto desse tempo. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus para essa mulher, era que ela fosse até o fim. A vontade de Deus para mim e para você, é que a gente vá até o fim, que a gente clame até o fim, que a gente não pare, que a gente persevere, que a gente o busque, que a gente o ame, que a gente o sirva, que a gente faça até. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia, glória a Deus. Por último, outra lição, eu coloquei essa mulher, como ela enfrentou, sendo humilde. A humildade é algo que tem sido desprezada, menosprezada, ela tem um sentido, ela tem sido colocada como sinônimo de fraqueza, e daí existe diferença em humildade e fraqueza. Jesus era humilde, nem de longe era fraco, mas do jeito que se coloca, mulher, a posição da mulher que Deus colocou, de auxiliadora, não, você não pode ser isso, a impressão que dá, é que, não, é sinônimo de fraqueza. Um homem que se submete a Deus, é fraco. Um funcionário que se submete ao seu patrão é fraco. Submissão se tornou sinônimo de fraqueza. E submissão, eu quero falar aqui, submissão é aquilo que é a condição para você ter autoridade. É a condição primária para você ter autoridade. Por isso que, e daí a gente poderia colocar a humildade. Humildade também é uma das condições para você se tornar aquilo que Deus tem, para você conquistar. Mas no mundo que você tem que se empoderar, você tem que fazer, não pode baixar a orelha para a crista, para ninguém, não. Se alguém falar para você, você tem que falar mais alto. O ensino de Cristo é totalmente diferente. Jesus se humilhou, Jesus se sujeitou, por isso que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Primeiro, aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Lúcifer se exaltou, não, eu sou mais, eu quero ser, porque onde já se viu, acho que eu sou mais bonito do que Jesus, do que a Trindade. Foi precipitado, caiu, porque o orgulho precede a queda. Agora a humildade precede a honra. Sabe aonde? Eu vou primeiro falar da mulher, depois eu vou ler alguns textos aqui, porque o que essa mulher, ela diante quando Jesus a chama de cachorrinha, Jesus estava testando, provando. Cachorrinha, cachorro é você. Se pensou se essa mulher é uma das atuais de hoje, o que Jesus ia ouvir dela?
Pensou se Jesus falasse, e se você não soubesse que Jesus era Jesus, porque ela achava que Jesus era. Pensou se um profeta chegar para você e falar, ó, você precisa disso, você precisa descer do salto, porque você é uma Jezabel. O que você vai falar para um profeta se chamar você de Jezabel? Porque tem muita mulher com o espírito de Jezabel. Se um profeta falar que você é Jezabel, o que você vai falar? Que você tem espírito de Jezabel. Você vai chegar para o teu marido e falar assim, ó, nunca mais vou nessa igreja. Nós não vamos falar mais que esse pastor, não estou falando que eu vou falar, jamais falaria isso daí. Mas, essa mulher, Jesus, eu posso ser, eu sou isso que o Senhor falou. Eu sou de outro povo, eu sou essa pecadora, eu sou essa excluída, eu sou isso, eu sou essa cachorrinha, mas até essa cachorrinha, até essa pecadora, até essa excluída, até um cachorrinho, esse cachorrinho ele come as migalhas. Se o Senhor me der as tuas migalhas, e essas migalhas, ela está falando, porque desde o começo, ela está clamando por misericórdia. Ou seja, desde o começo ela já vem com salto baixo, porque ela não está falando Senhor, ela está falando, ela reconhece a condição, eu não mereço, mas derrama sobre a minha vida misericórdia, socorre a minha vida, socorre a minha filha, socorro, por favor. Ela fala assim, olha, uma migalha não precisa dar a bênção dos filhos, não precisa fazer o que o Senhor faz para os teus preferidos, para os teus prediletos, qualquer coisinha. Você tem noção do que ela está falando? Ela está falando assim, Senhor, pode me tratar como uma cachorrinha, mas me dá a tua misericórdia, porque eu sei que o Senhor, a tua migalha é suficiente para mudar a minha vida. A tua migalha é suficiente, porque enquanto eu servi outros deuses, tudo aquilo que prometeram não era nada para mim, mas eu sei que o Senhor, a migalha, a misericórdia, um sopro, uma laminha, um cuspe com uma laminha, se o Senhor tocar em mim, se o Senhor permitir eu tocar nas suas vestes, eu jamais serei o mesmo. Ela não retruca, ela não fica indignada. Quem que esse cara pensa que é? Eu sou, será que ele sabe de que família que eu sou? Será que ele sabe que eu frequentei a igreja desde quando eu nasci? Será que ele sabe que eu já li a Bíblia 50 vezes? Será que ele sabe que eu sou o maior dizimista? Será que ele sabe que eu sou? Será que ele não está levando em consideração a minha história na igreja? Será que ele não está levando tudo que eu fiz, tudo que eu faço? Ele precisa me curar, ele precisa tocar, ele precisa mudar a minha vida, porque tudo que eu fiz para Ele. Meu querido, talvez o silêncio e o não de Deus seja para esperar uma atitude diferente dessa. Porque enquanto a gente está assim, Senhor, olha para o que eu fiz, olha para o que eu sou, não está funcionando. Mas talvez se eu chegar e falar, Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador, que precisa demais da tua misericórdia, porque eu não mereço. Essa mulher entende o que é misericórdia, e você vê que Deus fala assim, não é o meu poder que se renova todos os dias, todas as manhãs, porque mais do que poder, o que a gente mais precisa é da misericórdia, porque se não fosse a misericórdia, olha o que o texto continua, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e são essas misericórdias que são o motivo de eu e você não ser consumido, porque o que nós merecíamos era ser consumido por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa inconstância, por causa da nossa falta de perseverança, porque nós não somos nem de perto muitas vezes o que essa mulher é. Por isso que hoje eu falo, nós precisamos aprender com essa mulher, porque nós ficamos, Senhor, eu preciso de um milagre, mas na segunda-feira a gente não ora, na quarta-feira a gente não ora, na sexta-feira a gente já está esquecendo de igreja, a gente está na balada, a gente está lembrando das coisas nossas, só daí a hora que vem
um negócio, ai, nossa, ai, fala lá, coloca lá no grupo para orar para nós, para orar para mim, para orar não sei o que e tal. No dia a dia, eu estou xingando, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo longe de ser alguém que está lá perseverando em fazer o bem, e não nos cansemos de buscar. Eu preciso chegar e falar: Senhor, eu sou inconstante, eu sou pecador, eu sou essa pessoa que não merece a cura que eu estou pedindo, mas tem misericórdia de mim. Eu não mereço, Senhor, restaurar minha vida, porque muitas vezes foi os meus pecados, foi as minhas escolhas, mas derrama sobre mim a tua misericórdia. Não preciso ter o microfone, não preciso ser o líder tal, embora que essa é a vontade de Deus. Quando eu falo, eu vejo aqui, não, eu não quero ser líder, não, nós precisamos ser, Deus nos chamou para ser sal e luz, e sal é gente que influencia, não necessariamente às vezes com cargo, mas Deus nos chamou para fazer a diferença. Então Deus chamou, mas vai muito além, porque tem muita gente que está com o microfone e é humilde, tem muita gente que está numa posição e é humilde, e às vezes tem gente que não está em lugar nenhum, mas está desesperado para estar no lugar, porque ele acha que ele tem que estar, e às vezes essa pessoa não recebe, porque falta humildade. E quando falta humildade, falta a vitória, falta a conquista. Porque eu quero ler alguns textos. Salmo 51, 17. E eu estou falando porque eu creio que nessa noite é noite de vitória, é noite de conquista, é noite de milagre. Falei desde o começo ali, senti, falando que esse mês é o mês da virada. É um mês de mudança de vida, é um mês de mudança de cenário na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade. Nós vamos esse mês, dia 21, nós vamos voltar a fazer aquele ato profético lá na praça. Nós vamos movimentar esse mês, essa cidade, nós vamos fazer algumas coisas além dessa conferência. Nós estamos crendo que vai ser mais, precisa ser como? Senhor, nós somos a PIB Pirajuí, essa igreja é uma bênção. Como eu falei, nós vamos celebrar isso aqui, mas nós somos a PIB Pirajuí, essa igreja que se não fosse a tua misericórdia, não estaria em pé. Eu sou o pastor da PIB Pirajuí por causa da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor esteja visitando o Paulinho, como o Senhor visitou os meus pais, que o Senhor visite o José, que o Senhor visite cada parente que está, e se tiver alguém, o Senhor precisa curar, continuar curando, mas por causa da tua misericórdia, porque eu não sou nada, eu preciso do Senhor. E se o Senhor falou, porque eu queria que já tivesse acontecido algumas coisas, mas ainda não aconteceu, eu vou continuar clamando, e como? Eu vou continuar perseverando, e como? De joelho, adorando, me prostrando, reconhecendo que eu não sou nada, mas que o Senhor é tudo, e basta que o Senhor derrame sobre nós as tuas migalhas, e as tuas migalhas são mais poderosas do que qualquer bênção natural, qualquer coisa que o mundo possa oferecer, não chega perto das tuas migalhas, porque as tuas migalhas são as coisas necessárias para trazer cura, restauração, mudança e transformação. Quem quer receber migalhas do Senhor nessa noite? É lógico que migalhas no sentido figurado, como eu estou falando, porque o Senhor tem sempre abundância. Ela falou, quando ela fala assim: Senhor, eu quero, se for pelo menos as tuas migalhas. Quando nós falamos isso, Deus não é um Deus de migalha, Ele vem e derrama da sua vida sobre nós. Salmo 51, 17, depois Provérbios 15, 33. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, um coração humilde. Deus não despreza jamais alguém que chega, essa mulher, por isso que Jesus falou assim: rapaz, mulher, grande é a sua fé. Quando Jesus fala grande é a sua fé, Jesus analisou, essa mulher se levantou, essa mulher perseverou, essa mulher é humilde. A fé está demonstrada nessas atitudes. Essa mulher é humilde, eu não tenho como. Ela não é do meu povo, não é crente, mas olha as atitudes dela, olha o que ela está fazendo, não tem como.
receba a cura, receba a bênção. Provérbios 15:33, por favor. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade, pode falar esse final bem alto, e a humildade, que estão falando, não, seja uma pessoa humilde, que a humildade antecede a bênção, a honra, Deus vai te honrar. Provérbios 22:4, para encerrarmos, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Olha que texto lindo, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Essa mulher que começa com todos aqueles problemas, o que ela enfrentou, tudo aquilo que eu e você tem enfrentado, mas ela sai com, pode voltar, porque você conquistou o teu milagre, porque grande foi a tua fé, porque você se levantou, clamou, perseverou, não desistiu, você se quebrantou, você adorou, você foi até o final, de uma maneira humilde. Por causa disso, teu milagre está aqui. Que nós possamos aprender essas lições com essa mulher, e sairmos daqui lembrando, nossa, eu estou enfrentando o silêncio, eu estou enfrentando o não, eu estou enfrentando o que essa mulher enfrentou, mas eu vou sair daqui com o meu milagre, porque o meu Deus é o Deus de milagres, é o Deus que faz milagre no deserto, mas de acordo com posturas, de acordo quando Ele age, quando Ele acha em nós, Ele encontra disposição de fé, e fé, quando Ele olha para nós, e essa fé é representada através desses pontos de perseverança, de humildade, de se levantar e colocar. O Ministério Louvor pode vir para a gente cantar Vitória no Deserto.